Fala, fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. A bomba do dia vem aqui de São Paulo e do Corinthians. Hoje a gente teve a confirmação de que o Carlos Miguel vai mesmo sair no meio do ano e a rescisão de contrato da patrocinadora Vaidbet com o Corinthians. Vamos para as informações. Anunciaram que a Vaidbet vai deixar o Corinthians na hora. Eles vieram, pegaram um avião na hora. Eles mesmos? Eles mesmos. Veio o advogado e o diretor de marketing na hora. Vieram, pegaram um avião, tivemos uma reunião. Eles. Estamos super felizes com o Corinthians. Isso é fake, não existe isso. A Vaidbet está muito feliz e eu deixei claro que nós estamos muito felizes com ele. Há 2 semanas, o presidente Augusto Melo deu essa declaração ao Podcross, respondendo sobre a chance da Vaidbet rescindir o contrato por conta das denúncias de um suposto esquema ilícito. Na manhã desta sexta-feira, o presidente foi surpreendido durante o treino da equipe com a nota oficial da rescisão contratual da Vaidbet com o clube. Depois de 5 meses e 66 milhões de reais depositados nas contas alvinegras, a casa de apostas encerrou o vínculo contratual. O acordo era de 370 milhões em 3 temporadas. No documento assinado no dia 4 de janeiro, havia uma cláusula anticorrupção que daria o direito de uma das partes rescindir o contrato de forma unilateral caso a imagem do clube ou da empresa fosse prejudicada pela suspeita de algo ilícito. Foi nessa cláusula que a Vaidbet se sustentou para tomar a decisão da rescisão contratual. A empresa pode também se eximir de pagar a multa de cerca de 30 milhões de reais por ter se sentido lesada pelo clube. O Carlos Miguel, não tem nem dúvida, quer ter a sequência no Corinthians, ele quer se performar mais ainda no Corinthians. A gente tive uma conversa muito boa com ele no sábado, eu, o Fabinho Soldado, juntos, e estamos super felizes com ele, não tenho dúvida que eles não vão criar problema, é o contrário, a gente quer dar uma estrutura melhor para que ele siga a carreira até se aposentar dentro do Corinthians. Carlos Miguel está de saída. O goleiro, que tem contrato até dezembro de 2025, recebeu propostas de 2 clubes europeus que aceitaram pagar a multa de 4 milhões de euros ao Corinthians. Corinthians e o staff do jogador tiveram reuniões para tentar acertar aumento salarial e renovação com Carlos Miguel. Os valores apresentados pelo Corinthians não agradaram os agentes do goleiro e o assunto não foi prioridade na agenda do presidente Augusto Melo. Matheus Donelli e Felipe Longo assumiriam como titular e reserva imediato. Outra questão tira o sono da diretoria. O Santos Laguna deve ir à FIFA para receber a 2ª parcela pela venda do zagueiro Félix Torres, que está atrasada. O valor é de cerca de 6 milhões de reais. Com isso, o Corinthians corre o risco de sofrer transfer ban e não conseguir contratar nessa janela de transferências do meio da temporada. Todas essas questões que envolvem futebol e finanças do Caos. E só para a gente concluir a matéria da Lili, o Meu Timão acabou de dar a informação que os salários dos jogadores e dos funcionários no Corinthians estão atrasados, assim como direitos de imagem. Era para ter sido pago ontem esses salários e eles não foram pagos. Agora está a expectativa para que tudo seja pago na terça-feira. André Kfouri e Paulo Calçade no nosso Sport Center. Marcela. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite. Impressionante como as coisas se acumulam no Corinthians. São muitas e muitas camadas de erros atrás de erros, mas hoje parece que foi a gota d'água. Parece que é mesmo, ou a gente está se aproximando muito do fim da linha para o Augusto Sexta-feira não Melo. acabou ainda, tem mais 4 horas e 20 minutos. Tem umas horinhas então, ali. Calma aí, André. É mesmo, viu? Devagar. Impressionante. Fala, André. Boa noite, Marcela. Boa noite, Calçade. Prazer em vê-lo. Uma ótima noite, um excelente fim de semana a todos, até os corintianos, né? Que merecem, né? Um desejo de um bom fim de semana, porque a sexta-feira não acabou ainda, como o Calçade disse, mas trouxe a notícia que eu acho que a torcida do Corinthians não queria ouvir, mas aqueles mais atentos que observam esse caso com bom senso e principalmente senso crítico, já imaginavam que era inevitável.
Houve uma notificação no dia 27 passado da empresa que patrocinava o Corinthians até hoje para o clube explicar o que estava acontecendo em relação à rachadinha na comissão que foi paga por uma empresa fantasma de uma pessoa que não sabe que a empresa existe, não sabe que seus documentos estão na junta comercial, como se ela fosse proprietária de algo que ela desconhece. Esse tipo de coisa foi feita pelo Corinthians. Alguém fez isso na comissão da comissão, a intermediação da intermediação do contrato de patrocínio com a VaideBet. Essa empresa, a VaideBet, entendeu depois das explicações que ouviu ou não ouviu, né, que não dava mais para continuar associada ao Corinthians, que isso fazia mal para a imagem dela. Veja o nível a que as coisas chegaram. Uma empresa resolveu cortar o patrocínio a um clube de futebol que tem um potencial de alcance que o Corinthians tem por causa de preocupação com a sua imagem. Uma cláusula anticorrupção foi acionada, dando direito à empresa a romper o contrato. Aí coisas vão ser discutidas depois, o que já foi pago, a multa prevista para o rompimento. A empresa, evidentemente, não vai querer pagar, porque justamente vai observar essa cláusula. Isso deve acabar numa discussão judicial, eu creio. Mas, né, o que nós já temos é isso. E o senhor Augusto Melo, que nós vimos aí no podcast Cross, há não muito tempo, dizendo que a VaideBet estava super feliz com o Corinthians, que isso era uma fake news da mídia nojenta, né? Ele gosta de usar essa expressão. Ele conseguiu, né? Marcela, se no dia da apresentação dele como presidente do Corinthians ele dissesse que tinha um plano para levar o clube à ruína, para destruir o Corinthians, hoje ele seria elogiado por entregar mais do que ele prometeu. Porque não era possível que em 5 meses ele causasse tanto dano. Então, se ele prometesse, olha, a partir de hoje nós vamos destruir o Corinthians, todos os dias nós vamos trabalhar para acabar com o Corinthians. Eu não sei se as pessoas esperariam algo tão concreto em apenas 5 meses. Porque o que ele fez, ele e as pessoas que trabalham com ele, o que eles fizeram com o Corinthians em 5 meses é um feito. É digno de aplauso, com escárnio e com ironia, evidentemente. Mas não, ele disse algo diferente disso. Ele não disse que ia acabar com o Corinthians. Ele disse que o Corinthians vai ter o maior choque de gestão da história dessa instituição. Com pessoas técnicas, palavras dele, não minhas. Com pessoas técnicas, nós não vamos abrir mão. Isso aqui é uma empresa e tem que ser tocada com competência. Imagine se ele dissesse o contrário, nós vamos acabar com o Corinthians. Mas não, ele disse que ia levar o Corinthians adiante. Uma nova era. Então, um contrato de 370 milhões de reais acaba de ir pelo buraco. O Corinthians não tem dinheiro para pagar seus funcionários e seus jogadores hoje. O Corinthians está em vias de perder o seu segundo goleiro. Se nós começarmos aqui a falar de tudo que essa diretoria fez desde que assumiu, nós vamos consumir praticamente o programa inteiro. Mas, finalmente, o Augusto Melo conseguiu. O Corinthians não tem mais dinheiro para ficar em pé. E no campo a situação não é melhor. Ocupa a zona do rebaixamento. Ainda tem muito campeonato. Mas com esse andar das coisas, se aqueles que disseram que haveria um choque de gestão conseguiram fazer isso em 5 meses, imaginem o que eles não farão até o final desse ano, quando o Campeonato Brasileiro vai terminar de alguma maneira. Vamos ver onde o Corinthians estará. Pois é, agora está na zona de rebaixamento. O André estava citando alguns erros dessa gestão Augusto Melo nesses 5 meses. A gente tem uma tela para mostrar para vocês, Sons de Esportes. Só uma. E olha, que não tem, é só uma, porque a gente também, algumas a gente deixou, a gente omitiu, porque não dava para falar tudo também, tá? Porque a gente poderia falar aqui do zagueiro, a gente poderia falar do Mateuzinho, do vai e volta, do que acabou fechando. Mas muito bem, a gestão do Augusto Melo até agora demitiu o Mano Menezes depois de 5 jogos, rachou e destituiu o diretor de futebol, diretor de marketing licenciado, justamente por conta da história da empresa que intermediou com a VaideBet ou não. Ele é suspeito.
deixou Cássio sair antes do fim do contrato e deve perder o Carlos Miguel na sequência. E a gente vai falar sobre o Carlos Miguel, que vai sair sim em julho, vai jogar na Premier League. A Vaidbet rompeu o contrato do patrocínio Master, que era a única coisa que a gente poderia falar de bom na gestão Augusto Melo. Até aqui, não tem mais a Vaidbet. A Vaidbet pagou 66 milhões, só 40 milhões era com a antiga patrocinadora de multa, tá? Que precisa pagar. E quem vai pagar é o Corinthians. Diretores financeiro, jurídico e adjunto de futebol anunciaram a saída do clube. Hoje, o financeiro e o adjunto de futebol. Teve o Lucas Veríssimo também que saiu, a gente não pode esquecer, porque era algo que o Corinthians contava, que o técnico contava que iria. Foi logo de cara, assim. Aí acontece a história do Veríssimo, o Mateuzinho vai e volta. Tem o treinador que iria chegar, mas que não poderia assumir no Campeonato Paulista, e aí eles abrem mão e encontram, era o Zanardi do São Bernardo. Ou seja, tudo isso, alguns pontos que a gente não colocou aí na nossa tela. Boa noite, Paulo Calçade. Seja bem-vindo ao Sport Center e vamos falar do Corinthians. Olá, Marcelo. Olá, Fã de Esportes. Marcela, nós tivemos antes da eleição no Corinthians um debate na TV Gazeta. A TV Gazeta conseguiu, foi bacana fazer um debate com os dois candidatos, o André Negão e o Augusto Melo, porque aquele debate mostrou que não havia alternativa, iria piorar. Qualquer lado iria piorar. Se fosse o candidato da situação, ele iria tentar abafar tudo isso que a gente está vendo. O candidato da oposição veio para continuar e piorar todo o caos que já tinha se instalado no Corinthians. Então, assim, aquele debate foi um show de horrores. E engraçado, né? É exatamente isso que está acontecendo nesse momento. Aquilo que o debate mostrou é o Corinthians atual, com a saída de toda quase que diretoria e com muitos problemas dentro e fora do campo. E eles se acumulam. Então, o Corinthians, nesse momento, uma alternativa normal. O que é normal? Normal é um processo de mais do mesmo. Sai o Augusto ou vem um novo grupo para apoiar o presidente. Dentro dos caminhos da política interna, mais do mesmo só vai piorar o Corinthians. A situação, para mim, é pior do que o ano de 2007, da queda. Ela é pior. Por quê? Porque o Corinthians literalmente quebrou, ele quebrou. O Corinthians tem uma dívida de quase 2 bilhões, não tem no mercado nenhuma capacidade de investimento, é visto pelo mercado do futebol como um clube que não paga, e o treinador deu recentemente uma entrevista para o Renato Rodrigues que disse o seguinte para o Renato: o Corinthians de 2024 vai depender da janela agora, de julho a agosto. Então, você imagina um clube que vai ao mercado, que não paga ninguém, é acionado na FIFA o tempo todo, quem é que vai vender? E consegue perder 2 dos seus goleiros. Você tinha Cássio, já no final de carreira, e o futuro. Foi o presente, o passado e o futuro embora, e o Corinthians não tem isso agora. Então, assim, é realmente o caos, por obra de quem lá estava e por continuidade de quem assumiu. Isso é claríssimo. Não adianta torcedor, tem gente que gosta de se iludir. Vocês falam mal do Corinthians. Não, gente, o Corinthians está ótimo. Você queria aqui 3 pessoas dizendo que o Corinthians está ótimo, indo no caminho certo, no caminho certo do caos, né? Do fundo do poço. O Corinthians já está ali, cavando o fundo do poço. É isso que está acontecendo hoje. Eu só imagino uma saída. Uma saída dentro dos instrumentos normais, que é a política interna, é para queda. Uma saída seria transformar imediatamente, eu sei que isso é lento, o Corinthians numa SAF. Tá. Por que SAF? Não é o momento de se fazer SAF? Não. Porque este momento do Corinthians é um momento parecido ao do Cruzeiro, do Botafogo e do Vasco. Vem alguém, pega por um preço baixíssimo, por muito menos do que vale, mas é a corda para não afundar. Então é a salvação. 2 caminhos. Ou um grupo internacional sólido, reconhecidamente com competência no futebol, não foi o caso do Vasco. Sim. Não foi o caso. O Vasco é um exemplo do que aventureiros podem fazer com uma instituição. Ou um grupo muito forte aqui dentro. Eu tenho até uma ideia, mas isso não é minha obrigação.
esse tipo de coisa. Claro. Né? A gente comenta quando o fato está aí. Mas algum grupo muito forte que assuma a gestão, estanque essa queda e pegue o Corinthians por um preço muito baixo. E assuma a dívida, né? Não, porque dentro desse projeto tem 1,5 bilhão. Fora os pepinos que essa diretoria já gerou. Porque assim, né, é muito fácil falar, eles contrataram uma auditoria para olhar para trás. Claro. A auditoria é legal quando você inclui o seu trabalho nela. Claro. Não adianta só olhar para trás para apontar os erros de quem saiu, sendo que essa gestão ainda conseguiu piorar. Então, não vejo saída nesse momento para estancar a queda, porque é o seguinte, você olha para o Corinthians, tem time para cair? Não, tem times piores. Mas nada de excepcional vai acontecer nesta temporada com esse time. Porém, quando você entra num momento assim, desse, que é de desestruturação emocional de quem joga lá, é caminho da queda. Sim. Então, precisaria o Corinthians ter um fato novo. Eu não vejo outro caminho senão entregar a gestão ao grupo que tenha um mínimo de credibilidade e competência. Algo que não existe no Corinthians. Não existe. Não existia e não existe no presente e você não enxerga nenhum nome no futuro para fazer esse trabalho. Então é delicado. Aquele que quiser se iludir, que se iluda. Mas o fundo do poço chegou. André Kfouri, eu queria falar do Carlos Miguel, porque ele sai no meio do ano, e aí muita gente falou, mas a cláusula que diminuía a multa do Carlos Miguel de 50 para 4 milhões, ela foi assinada, e esse documento foi assinado pelo Duílio Monteiro Alves, que é o presidente anterior ao Augusto Melo. Sim. Ok. Ainda assim, quantas vezes a gente falou aqui, vai liberar o Cássio, o Carlos Miguel pode ir para a Europa a qualquer momento, inclusive em julho. Vai ficar sem o Cássio e provavelmente vai falar sem o Carlos Miguel. Aqui nesse sofá a gente comentou sobre isso, a gente discutiu sobre isso. Sim. E está aí agora acontecendo o que muitas vezes a gente comentou aqui no nosso Sport Center. É erro do Duílio, que não deveria ter feito isso. É uma cláusula que ele vai sair praticamente de graça, 4 milhões não é nada para o Carlos Miguel. Ainda mais o goleiro hoje titular, mas o Augusto Melo permitiu que isso acontecesse também. Isso, as pessoas ficam um pouco irritadas, indignadas, prestando ou não atenção, quando percebem que, quando se faz mais uma crítica aqui ao Augusto Melo, não necessariamente se está elogiando a diretoria anterior, mesmo porque é impossível. A diretoria anterior, as anteriores, na realidade, porque foi o mesmo grupo que dominou o Corinthians na parte política durante muito tempo, até a chapa do Augusto Melo interromper essa dinastia, digamos assim. Mas essa diretoria anterior, com todas as pessoas que fizeram parte dela, o Duílio Monteiro Alves foi apenas o último presidente desse grupo, entregou o Corinthians numa situação tremendamente ruim para os incompetentes que hoje estão no poder. Então, quando você fala, o Augusto Melo fez isso errado, eu disse aqui e repito, ele não tem condições de ser presidente do Corinthians. Não tem condições. Isso não significa dizer que, o grupo anterior, seja lá qual for o nome, deveria voltar, ou aquele grupo é bom. Não, não. A diretoria anterior, as diretorias anteriores, no plural, fizeram muito mal ao Corinthians, causaram muitos danos ao Corinthians também, pela forma de administrar, pela maneira de fazer as coisas, pela incapacidade em muitas situações. Só que nesse caso específico do Carlos Miguel, o erro é duplo. É óbvio que não deveria ter sido permitida a redução da cláusula de rompimento de contrato, da multa, de 50 milhões para 4 milhões de euros. É claro que isso não deveria ter sido permitido. A alegação da diretoria anterior é que se não fosse feito isso, o jogador iria embora. Não é possível, né? Sim. O empresário do Carlos Miguel, que é o Gilmar Veloz, que era empresário do Tite, que representa tanta gente no futebol, ele colocou o Corinthians nessa situação porque disse que o Carlos Miguel era a reserva do Cássio, não havia a perspectiva dele assumir a titularidade, Sim. Então era para permitir que um dia a saída dele fosse viável, porque com 50 milhões de multa, ninguém ia pagar. E o Corinthians falou, tudo bem, então tá bom. Mas é que não se imaginava também que o Cássio saísse e aí o Carlos Miguel fosse assediado
haveria tempo para costurar uma renovação? Ninguém sabe, isso é querer prever o futuro. Então, é claro que a cláusula ter sido abaixada a esse nível é um erro gravíssimo. Agora, a diretoria atual, sabedora disso, não fez nada? Permitiu que o Cássio saísse e não fez nada? Não chamou ninguém para conversar, para corrigir essa situação? Agora você vai ser o titular, nós temos que nos proteger também, você quer ficar aqui ou não? Porque o Cássio, assim, são muitas camadas, como você disse, Marcela, e a gente não pode esquecer de algumas coisas. O Cássio tem sido criticado, principalmente nas mídias sociais, por ter sido a pessoa que tomou a decisão de ir embora. Sim. Ah, mas que líder é esse? Que ídolo é esse? Que deixa o clube assim? Como se ele não tivesse sido forçado a ir embora por tudo isso que nós estamos vendo e pelo fato de, enquanto ele estar ali, as coisas todas erradas que aconteciam com o time de futebol eram colocadas na conta dele, nos ombros dele, sem ter sido protegido pela comissão técnica, sem ter sido protegido pela diretoria de futebol, sem ter sido protegido pelo presidente. E vocês acham que o Carlos Miguel não viu tudo isso acontecer com um dos maiores ídolos da história do Corinthians? Quem pode culpar o Carlos Miguel de querer ir embora do clube tocado desse jeito? Ninguém. Quem pode querer tocar a carreira do Carlos Miguel como se soubesse o que é melhor para ele, para a família dele? Porque já tem gente aí dizendo, não, peraí, isso aí não pode, é sacanagem, calma. Menos... Cada um cuida da sua vida. Ele está vendo o que está acontecendo dentro do clube, no time, nas diretorias todas, nos departamentos. Os jogadores sabem e conversam e falam. Eles sabem quem não está querendo ir para o Corinthians hoje e por que não está. Eles sabem, evidentemente, quem está querendo sair do Corinthians e por que está querendo ir embora. Ele é um deles, tem oportunidade, vai jogar na Europa, é o Nottingham Forest. Sim. E já tem gente dizendo, não, que é isso? Agora ele não pode. Como não pode? Como que não pode? O que não pode é uma diretoria fazer com o Corinthians e com o grupo de jogadores o que essa diretoria e as demais fizeram e fazem. É óbvio que foi um erro permitir que a cláusula fosse reduzida de 50 milhões para 4 milhões de euros. Isso é praticamente entregar o jogador para a primeira pessoa que quiser. Sim. Agora, a diretoria atual teve todo esse tempo para remediar essa história. E quando o Cássio estava para sair, se não soou um alarme dizendo e agora o que nós vamos fazer, é porque aí o nível de incompetência é muito maior do que aparentemente a gente já tinha percebido. E de fato é. Infelizmente é. E é um Carlos Miguel que vê o salário ser atrasado, que vê que pode acontecer um banimento de FIFA para a contratação a qualquer momento, que a gente não sabe mais os jogadores procurados pelo Corinthians se vão querer vir mesmo nessa janela, depois de tudo isso que a gente está vendo. E ainda vai sobrar para o Donelli, que é um goleiro que não joga desde 2022. Marcela, quem é que consegue resistir à Premier League hoje? Ninguém. O sonho do jogador. Então, você que é gestor de um clube de futebol, quando tem um bom jogador, isso no Brasil, uma das possibilidades é você ganhar dinheiro com esta voracidade da Premier League sobre bons jogadores. Você fala assim, eu tenho um bom jogador, eu protejo esse bom jogador, o dia que esses caras vierem, é hora de eu ganhar dinheiro. É assim que o futebol é feito no Brasil. O Palmeiras é um bom exemplo. O Palmeiras vende seus garotos para as principais ligas e isso para financiar o time, para pagar a sua estrutura e contratar jogadores, porque você não consegue prender um garoto desse no Brasil. No caso do Carlos Miguel, poxa, ele está no Corinthians, passou a vida inteira no banco, ia chegar o momento dele, chegou. Mas aconteceu tudo isso escrito pelo André. Quer dizer, uma incompetência sem fim. Mas o jogador tem a possibilidade de ir para a Premier League, que vai para um time pequeno que vive ali na borda da segunda divisão. Isso significa o quê? Eu serei bombardeado o tempo todo e, ao final de uma temporada boa, eu posso melhorar. Ele está errado? Claro que não. Ele está errado. Vou criticar o jogador. Claro que não. Outra, o Cássio, um dos caras que mais entendem de Corinthians é o Cássio. 12 anos de Corinthians, ele está vendo. Ele já viu que o rombo no casco. Que ele falou, isso aqui vai afundar. Cruzeiro,
E, obviamente, o Cruzeiro, na mudança de SAF, com um outro discurso, não era do Ronaldo mais, era um discurso com grana. Cássio, vou fazer isso, e você vai ser o capitão desse projeto. Na hora ele vai. Tá errado, gente. O que o corintiano tem que fazer não é criticar de onde vem a notícia, quem dá a notícia, o jogador. É criticar quem promove a bagunça. E o Corinthians hoje, eu vejo no mercado só uma possibilidade, que é terceirizar a sua credibilidade, que é zero. Sim. Menor do que zero, mas tudo bem. Não existe credibilidade. O Augusto só falou isso o tempo todo, mas não existe. Não existia, não existe e não existirá com nenhum outro nome desse daí que se apresenta. Então, o que você faz? Você precisa terceirizar a sua credibilidade. Dar a possibilidade a alguém que tenha essa condição de dialogar com o mercado e começar a resolver problemas. Significa botar a mão no bolso e despejar milhões e renegociar a dívida. Porque aí quem tem grana vai renegociar, porque é um clube que fatura R$1 bilhão por ano e conseguiram destruir esse clube. Fatura 1 bi. Então, não é uma SAF de alguém que está faturando 150, 200. Se fatura 1 bi nessa situação, André, você imagina a capacidade de um gestor assim mediano. Tá. Não precisa ser um gigante. Um gestorzinho mediano, o que ele é capaz de fazer com um clube que fatura 1 bi. Agora, com essa galera que está lá, não vai rolar e não vai faturar 1 bi também. A queda já vai... Porque outros devem se mandar. Cara, assim, ou o corintiano acorda, precisa acordar também. Acordar porque não adianta... O Série B está ali, né? Porque a gente fala muito de política aqui, mas isso vai estar em campo também.